Bom, pessoal, boa tarde. Nós estamos agora numa situação diferente, né? Uma coisa meio que inesperada e que nós temos que nos virar da maneira que nós pudermos aqui para melhor atender aí a situação aí dos alunos e de nós também, professores. Então, dando continuidade àquela primeira apresentação que eu fiz sobre a introdução à radiologia, princípios, história, alguma coisa, nós vamos começar agora com bases da interpretação radiológica. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da formação da imagem, da técnica da radiologia, de como se faz uma imagem radiológica. A mesa radiológica é conhecida de todos, né? Tem um operador, tem a fonte de raio-x em cima, a mesa onde é colocado o filme e onde esse filme ele é visualizado para a impressão. O que depende o feixe de raio-x para que se faça uma radiografia é da potência do feixe de raio-x, e essa potência depende especificamente da rede elétrica e é o que determina o poder de penetração do feixe de raio-x, que a gente chama de quilovoltagem. Então, a quilovoltagem, para a gente poder comparar alguma coisa, seria como se a gente controlasse uma torneira. Se a gente quer aguar um vasinho de planta pequenininho, é uma aberturinha rápida na torneira. Ao mesmo tempo, se a gente quer aguar um jardim de maior proporção, nós temos que abrir essa torneirinha por um tempo mais longo. Então, basicamente é isso que é a quilovoltagem, entendeu? É a quantidade de raio-x que se coloca para se fazer uma imagem. A outra variante é a amperagem. A amperagem é o tempo de exposição de um corpo, né, ao feixe de raio-x, e é o que determina o contraste da imagem. Então são as duas coisas básicas, que é a quilovoltagem e a amperagem. Essas duas variáveis é que vai determinar a quantidade de raio-x que um corpo estará submetido. O fator primordial disso, né, é a espessura do objeto a ser examinado. Como eu expliquei para vocês, a respeito de você vai aguardar um vasinho pequenininho ou um jardim. Então, quanto mais fino ou quanto mais for espesso um corpo, maior será a quantidade de raio-x necessária para que se consiga fazer uma imagem. Isso então depende. Quanto maior a espessura, maior a quilovoltagem e maior a amperagem. É isso que vem nos dar a qualidade da imagem. Lembrando novamente, né, das densidades radiológicas. As densidades radiológicas são basicamente 5, começando da mais branca, que é o metal, passando pelo cálcio, pela água, pela gordura e pelo ar. Cada uma delas, dependendo, como eu falei para vocês da outra vez, do peso atômico do átomo a que o raio-x vai ultrapassar. Para a gente ter, então, uma ideia, nós fizemos aqui uma situação, uma colocação destas densidades, que a gente consegue ver, então, desde o mais escuro até o mais branco, né? Então, aquele que é o mais escuro é o ar, depois passa pela gordura, pela água, o cálcio e o metal. Num exemplo prático, nós temos, então, uma radiografia
do tórax, onde a gente consegue avaliar, então, estas densidades nessas radiografias. Então, a gente pode acompanhar e ver, né? Onde está o mais escuro, o ar, onde está um pouquinho mais claro, a gordura, onde está um pouquinho mais claro, a densidade de água, e onde está a parte óssea é o cálcio. Um outro exemplo, uma radiografia de abdômen, que a gente consegue ver novamente estas densidades. O ar, a água, o cálcio, a gordura e o metal. O metal corresponde, nesse caso, àquilo que está escrito e identificado. O ortostático é um exemplo de densidade de metal. Mais uma vez, agora sem nenhuma identificação, a gente consegue novamente avaliar todas estas densidades, onde tem ar, onde tem gordura, onde tem água, onde tem cálcio e onde tem metal. Um outro exemplo prático, um raio-x de abdômen de uma criança que deglutiu, engoliu acidentalmente uma moeda. Então a gente consegue ver então todas as densidades, desde o ar, a gordura, a água, o cálcio e o metal, identificando então aquela moedinha como a densidade de metal. Aqui também, no exemplo de um raio-x de tornozelo, a gente consegue também determinar estas densidades. A gordura, a água, a gordura corresponde ao coxim subcutâneo do pé da gente, a água, os tendões e os músculos, o cálcio, o osso, o preto em volta da radiografia, o ar, e a identificação do lado esquerdo como o metal. Então, o que levar para casa, como sempre, são a lembrança das densidades radiológicas, da espessura do objeto a ser examinado e lembrar das densidades básicas da radiografia: ar, gordura, água, cálcio e metal. Então, muito obrigado por hora e desculpa da má qualidade do filminho, tá bem, gente? Até logo então e muito obrigado.